Então, gente, agora vamos para o balanceamento de equações químicas, que requer, assim, mais atenção para entender bem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra gente, mas quando a gente fizer a nossa live, eu vou tentar botar mais exemplos lá, mais exemplos escabrosos, por exemplo. Esse aqui, ele é bem simples, tá? Só pra gente ter uma noção do que é, tá? Para que serve o balanceamento de equações químicas? Para a gente ver que, segundo a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Tá? Para a gente ver que os elementos químicos que estão em uma situação, quando eles sofrem uma reação química, eles mudam o seu estado ou viram novas, se transformam em novas substâncias, sem perder os elementos que constituem ele. Os mesmos elementos estarão dispostos de outra forma. Tá? Eu trouxe aqui o exemplo da água, a mudança de estado físico da água para o estado gasoso. O que acontece? A água, como vocês todos sabem, ela é constituída de hidrogênio e oxigênio. Quando ela se dissolve e vira gás, os gases se separam. O hidrogênio se separa do oxigênio. Né? Então, essa transformação física ela é representada dessa forma. Sempre em balanceamento de equações, nós vamos ter dois elementos principais. Os reagentes, que são os que reagem entre si para formar uma nova substância ou nova substância, e os produtos, que são o que acontece depois dessa reação. Tá? Então, numa representação de balanceamento de equações químicas, os reagentes ficam do lado esquerdo, os produtos ficam do lado direito. O que determina esse lado esquerdo e direito é essa setinha aqui. Ó. Essa seta é bem importante. Em toda equação química tem essa seta mostrando que o que tem antes é reagente, o que tem depois é produto. É o que acontece no depois. Né? Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, que na fórmula química da água, que é o H2O, a gente vai lembrar sempre que nós temos aqui duas moléculas de hidrogênio e uma molécula escondida aqui de oxigênio, certo? Lembro disso que foi falado em sala de aula, né? Quando acontece a reação, o produto que se origina continua com as duas moléculas de hidrogênio, mas aparecem duas moléculas de oxigênio, certo? Como é que acontece isso? A gente vê no balanceamento de equações. Isso aqui tem que ficar igualado um lado com o outro. O lado dos reagentes tem que ter a mesma quantidade de moléculas, de átomos, do que o lado dos produtos, em todos os produtos que aparecem. Outra dica: os mesmos elementos químicos que estão do lado dos reagentes têm que aparecer do lado dos produtos. Não vai ter um elemento químico diferente aqui que não aparece aqui e vice-versa. Ok? Dicas importantes que vocês podem ter no caderno para fazer balanceamento de equações. Talvez a mais importante de todas: deixar hidrogênio e oxigênio sempre por último, para balancear por último, tá? Essa é uma dica bem importante. A outra, começar pelos metais, tá? Nesse caso aqui, nós já temos hidrogênio e oxigênio, que pela regra eles ficariam por último, só tem os dois mesmo. Então a regra aqui é optar de repente até pelo oxigênio ficar por último, ou pelo elemento químico que aparece mais de uma vez em algum dos lados. Ambos aparecem só uma vez, tanto de um lado como pelo outro. Então a regra aqui que eu ofereço a vocês é: deixa o oxigênio sempre por último quando tiver ali hidrogênio e oxigênio que fica por último, tá bom? Para fazer o balanceamento, eu sempre opto em fazer pelo método chamado método das tentativas, que consiste em uma tabelinha, a gente chama de tabela dinâmica, porque essa tabela aqui ela muda os números ali dentro. Eu aconselho a vocês a construção da tabela façam a caneta, quando forem fazer, mas a construção aqui dentro façam a lápis, porque vocês vão ter que ficar apagando. Tá? Então, a gente começa vendo a quantidade de átomos de cada elemento químico que tem em cada lado. Reagente e produto. Reagentes e produtos. Ok? Do lado de cá, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Do lado dos produtos, eu também tenho dois átomos de hidrogênio. Certo? Do lado dos reagentes, eu tenho um átomo de oxigênio. E do lado dos produtos, eu tenho dois átomos de oxigênio. Eu costumo trabalhar, olhando aqui embaixo,
com o esqueminha de botar o quadradinho na frente, porque é aqui na frente de cada elemento químico, de cada substância, na verdade, que a gente vai colocar um coeficiente. Esse coeficiente aqui vai multiplicar a quantidade de átomos que tem em cada um deles, ok? A gente nunca vai mexer na quantidade de átomos aqui. A gente vai só mexer aqui nos quadradinhos, certo? Então, o hidrogênio já está balanceado. Tem 2 de cada lado. A gente não precisa se preocupar com ele nesse momento. Temos que pensar aqui no oxigênio. A gente vai olhar qual dos lados que tem menos. Nesse caso é o lado dos reagentes. Isso não tem problema. Ah, professor, eu tenho sempre que começar pelo lado dos reagentes? Não, não é a regra. A regra é você ver qual o lado que tem menos. Se fosse o lado dos produtos, a gente ia começar pelo lado dos produtos. Se fosse aqui nesse caso, é o lado dos reagentes que tem menos, nós vamos ter que colocar um coeficiente onde está o oxigênio no lado dos reagentes, que é nesse quadradinho aqui, que só tem ele, na verdade, né? Quanto vezes 1 vai dar 2? Perguntinha besta, né? Quanto vezes 1 vai dar 2? 2, né? Então nós vamos colocar um coeficiente 2 aqui, certo? Só que esse 2 vai multiplicar tanto o oxigênio como o hidrogênio, tá? Mas nós vamos fazer primeiro o oxigênio. 2 vezes 1zinho aqui, aí a gente vai apagar aqui. Eu vou colocar de caneta azul para mostrar para vocês onde é que foi mexido. 2. Igualamos, certo? Só que esse hidrogênio aqui também vai ser mexido. 2 vezes 2 vai mexer do lado dos reagentes. Ele vai para 4. E agora? Agora desbalanceou o hidrogênio. E onde tem menos? Lado dos produtos. O hidrogênio aqui do lado dos produtos está sozinho. Então, quanto vezes 2 vai dar 4? Quanto vezes 2 vai dar 4? 2 vezes 2, 4, né? Então, colocamos um 2 aqui dentro. 2 vezes 2, 4. Não precisou mexer nisso aqui, porque aqui tem um sinalzinho de mais, indicando que são duas substâncias diferentes. Tá? Esse aqui está separado, ok? E esse quadradinho aqui, fica sem nada dentro? Não. A gente é obrigado a colocar, para mostrar que terminou, nesses vazios, a gente coloca o 1, indicando que não mexeu. Vejam bem, importante para vocês, principalmente porque vocês estão no 9º ano, e esse ano que vem vão, se tudo der certo, para o ensino médio, né? E esse ano ainda é provável que muitos de vocês vão fazer provas aí para tentar passar, para ir para alguma escola, alguma coisa assim, né? Quando tem uma situação de balanceamento de equações, as questões vêm assim, ó. Qual é o balanceamento, qual é o resultado final do balanceamento da seguinte equação? Digamos que eles botem essa daqui, né? Vírgula. A resposta toda sempre será nesse formato assim, ó. Então vocês vão ser obrigados naturalmente a fazer o balanceamento todo para depois comparar com as respostas qual os números dos quadradinhos que vão se encaixar aqui, tá? Isso é importante vocês saberem que as perguntas em provas geralmente vêm nesse formato, tá? Essa daqui é um exemplo básico, bem simples, bem fácil de entender. Lógico que tem umas equações químicas que são gigantes e que se eu tivesse em sala de aula com vocês ali, a gente ia fazer elas. E aqui nem eu comentei com algumas turmas que em todos os anos que eu trabalho balanceamento de equações químicas, os alunos gostam tanto de brincar com isso aqui que me pedem até para fazer tarefa, né? A gente pode ver mais à frente, depois da live, que a gente dá uma aprofundada um pouco mais nisso aqui, porque eu acredito que a notação científica é tão fácil ali, o procedimento dela, que vocês não vão ter dúvidas. Nisso aqui realmente vai pintar alguma dúvida e é questão de treino, de atividade. Depois da live, eu vou passar atividades desses aqui para vocês treinarem, para vocês estarem aptos a fazer uma avaliação, tá bom? Grande abraço para vocês e até lá então. Tô esperando a enquete. A enquete semana que vem, essa semana está aberta aí para vocês irem votando, tá bom? Beijo!